Bora lá, galera, vamos acompanhar que a imprensa esportiva está falando da vitória do Flamengo. O Flamengo vence de 2-1 no Maracanã e praticamente já garante a classificação para a segunda fase da Libertadores, fase de oitavas de finais. E vamos acompanhar o que a galera do Linha de Passe está falando da vitória do Flamengo. Link na descrição, crédito de direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. O Flamengo vence com gols aí de Wesley e Vitor Hugo, a base do Flamengo vindo muito forte no time principal do Flamengo. E deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse jogo do Flamengo e vamos acompanhar aqui mais um debate do Linha de Passe. Vai aparecer aqui na tela do Linha de Passe. Pronto, tela dividida. E vamos ouvir o Mário Marra para abrir o Linha de Passe. Marra, é aquela história, a base salvou, Mário Marra. Sim. William, prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esporte. Sim, a base salvou e acho que diz muito sobre energia de jogo, energia, vitalidade, garra, disposição, entrega. O Flamengo é um time muito conhecido e por ter também uma média de idade mais elevada, William. E os meninos entraram em um momento que estava muito difícil, né? O Wesley não, já começou o jogo e começou muito bem. Para mim foi um dos grandes destaques do jogo. Mas o Vitor Hugo entrou num momento muito complicado e acho que ele vai colocar a famosa pulga atrás da orelha do Sampaoli. Porque ele entrou bem, fisicamente, taticamente e fez o gol da vitória, né? Foi decisivo, William. Pulga atrás da orelha do Sampaoli, é isso? É isso que esse jogo traz pro treinador? Pulgar. Pulga? Esse tá bem. Poderia ser mais atrás da orelha. Esse já garantiu o lugar dele. É verdade. Ele não é nem uma pulga, é um elefante atrás da orelha, né? Tá claro ali que... Ele já é um pássaro, né? Especialista em... Trocadilhos. Especialista em boas ou não tão boas piadas. Fico com medo do Marra falar de pulga do Vitor Hugo e pulga. Talvez tenha sido uma homenagem ao Mário Marra que tá no programa com a gente merece. hoje. Mário Marra, inclusive, abriria a observação do jogo por algo que o Marra falou durante todo o pré-jogo, durante toda a transmissão. Ele falava sempre sobre ser um jogo para o Flamengo confirmar de fato se há uma evolução, apontar uma evolução em campo. E, apesar da vitória, eu vejo o Flamengo muito diferente do que foi a vitória contra o Fluminense, do que foi a vitória no jogo contra o Vasco. Eu vi construções diferentes. Eu não chego a me animar muito com esse 2-0 sobre o Racing. É importantíssimo a sequência. É mais um jogo do Flamengo sem perder. É uma vitória necessária, porque se desenhou ali no segundo tempo algo meio preocupante de ficar com 6 pontos no grupo, um empate, a torcida um pouco aflita. O time em dificuldade, não tinha finalizado a gol até o momento que o Flamengo faz 2-1 no segundo tempo, no caso. E é uma questão diferente. Gostei muito do Flamengo contra o Fluminense, da postura, principalmente inicial. Muito do Flamengo contra o Vasco, após um início de jogo ali que talvez o Vasco tenha tido um pouco a bola, mas sem criar. Hoje não gostei exatamente do Flamengo contra o Vasco do ponto de vista de criação. E aí você precisa ter o Wesley fechando, já vinha abrindo muito o jogo no primeiro tempo do campo, depois fechando ali para a participação do primeiro gol. Depois você tem que ter o Vitor Hugo com o Pulgar ali tentando criar por dentro, quando na verdade a proposta era muito mais ter o Cebolinha, novamente tentar abrir um campo contra um Racing muito fechado. O Flamengo não conseguiu criar assim. E aí dependeu dessa chegada do Pulgar, dessa tabelinha que era para cima de Cebolinha e Pulgar, ele acaba passando, a bola sobe para o Vitor Hugo, mais uma vez muito bem. E a pulga atrás da orelha do Vitor Hugo é prudente, porque sempre que esteve à disposição, entrou bem. Quando ficou fora de time, era por situações de lesão. O Flamengo sofreu em algum momento contra o Racing, é muito difícil jogar contra o Racing, o Flamengo não tinha vencido ainda o Racing no histórico desse confronto. E os jovens, mas cita muito bem a questão da vitalidade, porque é um time, de certa maneira, lento no primeiro tempo. Quando você tem uma ideia de Arrascaeta, Gerson, o Pedro, o Everton Ribeiro, um Flamengo que contra o Vasco e Fluminense, muito intenso, muita vitalidade, muita pressão, muita circulação de bola rápido. Hoje não. Hoje teve dificuldade para abrir o campo no primeiro tempo, já deveria ter sido assim lá no jogo contra o Racing na Argentina, que teve dificuldade. Um Racing, então, uma fase que o Flamengo não aproveitou. Hoje teve dificuldade nisso também, faz o gol numa bola escapada, não exatamente numa criação ou conseguindo abrir campo. A bola escapa e aí tem o toque de qualidade que sempre teve. Aí você tem a Arrascaeta, você tem Gerson, você tem o Wesley fechando, aí sim a vitalidade, tentando muito, o menino já vinha participando bem do jogo. É importante somar pontos, o Flamengo não pode cogitar ficar fora de um mata-mata de Libertadores para o tamanho que tem de investimento, de projeto hoje, mas se observar um pouco mais, não foi exatamente, voltando lá no ponto inicial do Marra, a tal da evolução de Fluminense, de Vasco, de seria uma grande atuação contra o Racing. A meu ver, não foi uma grande atuação e esbarrou em alguns problemas que já tinha apresentado em outros jogos, quando não pega o time bem postado, dificuldade para abrir um pouco os caminhos ali. Jean, essa análise do Pedro, William. você acha que isso tem... Oi, pode falar, Mário Marra, pode falar. Você tem prioridade aqui hoje, você está no campo aí, você tem prioridade. Eu não poderia saber disso. Agora que eu já sei, acabou o programa. William, é o seguinte, porque é claro, eu acredito em construção, acredito no dia a dia. E a gente sabe que o técnico do Flamengo é um técnico que trabalha muito no dia a dia. Só que o recorte recente,
ele te dá dúvidas. Vamos lá, no jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro faz 1-0 com o Marlon e o Flamengo tem dificuldade para segurar um empate, depois tem dificuldade para segurar um empate. E era um Flamengo que não está tão distante assim da data de hoje não, William. Tem 10, 12 dias isso. De lá para cá, 2 clássicos. Um decisivo em Copa do Brasil, muito diferente, que é contra o Fluminense, que o Flamengo faz uma opção diferente de jogo. Contra o Vasco acaba, né? Arrasador. Por isso eu tinha minhas dúvidas para hoje. Mas eu concordo com o Pedro que não é conclusivo. A minha expectativa era um jogo de imposição contra um adversário invicto, contra um adversário que lutava pela melhor campanha. Então, assim, agora é o seguinte, a gente pegou a onda, a gente vai seguir e vai ser um jogo de imposição. Eu não vi isso. Eu vi um primeiro tempo que sugeriu isso, mas vi um segundo tempo, inclusive com mudanças de treinador, perdendo muito da amplitude do primeiro tempo, perdendo muito do apoio dos laterais. Um segundo tempo que, assim, acho que as coisas não estão assim como eu imaginei. É claro, quem trabalha no dia a dia é o Sampaoli, e ele sabe por que fez as mexidas. Mas o Racing cresceu muito no segundo tempo. Acho que assim, a questão primeiro, eu concordo plenamente com a análise que fez o Pedro na comparação com os jogos com o Fluminense, com o Vasco, e até mesmo o primeiro jogo com o Fluminense na Copa do Brasil, que foi um jogo muito bom do Flamengo. Talvez Tá te dando aflição alguma coisa? Isso dá uma aflição danada, sem dúvida. Eu vou te ajudar aqui, é Nada verdade. como tem um especialista em moda aqui ao meu lado. Nada de especialista. A coisa é uma questão só para arrumar. Isso aí. Vai soltar de novo. Perdão, espero que você não perca. Não, vamos lá. Eu começo de novo. Não quero nada comentar sobre isso. Mas eu concordo com a análise do Pedro em relação à comparação com os jogos com o Fluminense, com o Vasco e até mesmo com o primeiro jogo com o Fluminense na Copa do Brasil, que foi talvez a melhor atuação do Flamengo, uma atuação em que ele acabou não vencendo, mas jogou muito bem para mim sob o comando do Sampaoli. Mas também eu acho que é normal. Eu acho que é normal pelo estágio que está o time, pelo momento em que o Sampaoli chegou. Eu, sinceramente, não esperava, e acho que não é normal esperar que de uma hora para outra o Flamengo comece a voar, a se impor diante de todos os adversários. Esse adversário é um adversário muito duro, muito complicado. A gente sabia que o jogo seria um jogo difícil como foi. Eu acho que existem coisas consolidadas. Por exemplo, se a gente pode chamar de solidez defensiva, eu não sei, mas uma evolução do ponto de vista defensivo em relação ao Flamengo, que lá atrás sofria demais contra qualquer adversário, em qualquer contexto, em qualquer campo. Não é mais assim. Não estou dizendo que desde que o Sampaoli chegou as coisas mudaram completamente. Você tem jogos recentes em que o Flamengo, mesmo vencendo, acabou sofrendo defensivamente quando não deveria. Eu cito sempre o jogo contra o Bahia, né? Ali foi uma vitória, mas uma vitória que sinceramente, eu acho que não agradou aos torcedores. No jogo de hoje, assim, que a gente sabia que o jogo seria difícil. Seria um jogo duro, contra um adversário complicado, um jogo de poucos espaços. E acho que, assim, a grande necessidade desse time do Flamengo é, primeiro, não sofrer ou não ficar tomando pressão em vão, como muitas vezes sofreu no passado, especialmente no período do Vitor Pereira ali. Era um time que dava um espaço absurdo para o adversário. Isso acho que já melhorou bastante. E depois, conseguir concluir e fazer valer a sua qualidade técnica, a qualidade dos seus jogadores, porque aí o Flamengo vai estar sempre em vantagem em relação aos adversários, do ponto de vista técnico, e fazer valer essa qualidade técnica para conseguir colocar a bola dentro das redes, que foi um problema também recente e muito constante do Flamengo. Criava e não conseguia finalizar. Hoje, mesmo com o Pedro num mau momento, eu digo hoje, não só no jogo de hoje. Sim, tem um período ruim do Pedro. Tem conseguido fazer esses gols, encontrando até soluções novas em relação, né? Se falava tanto do quarteto do Flamengo, e no fim, ofensivamente, as respostas ou as soluções têm vindo das laterais, hoje com Wesley, mas muitas vezes com Ayrton Lucas, hoje com o Vitor Hugo, o Matheus França importante. Então, surgindo também alternativas e soluções novas para esse Flamengo, e acho que, claro que o time tem a evoluir, claro que existe ainda a necessidade de uma consolidação, mas eu acho que tem uma melhora gradual, não vai ser da água para o vinho de uma hora para outra. Mas essa oscilação tem mais a ver com os adversários do que com o próprio Flamengo, André? Tem a ver com tudo, eu acho, William. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, é claro, o pessoal em casa. A minha impressão é que todo mundo concorda que o Flamengo mais Sampaoli de todos até agora foi
o da primeira partida contra o Fluminense pela Sem Copa dúvida, do sem Brasil, dúvida. né? Em relação à postura em campo e como jogou, assim, de que maneira o Flamengo tentou ser melhor do que o adversário? Volúpia pela recuperação da bola, correndo muito, sendo muito intenso na marcação, incomodando o Fluminense muito próximo do seu gol, que é um expediente que a maioria das equipes prefere não usar. Eu diria até que a maioria das equipes não é capaz de fazer, mas aquelas que são capazes preferem não fazer, porque isso significa dar campo atrás a uma equipe como a do Fluminense, que em algum momento vai conseguir sair dessa pressão e aí... E era um problema do Flamengo, né? Dar esse campo. Exato. Eu falo das Galera, o Flamengo hoje conseguiu superar, né? O jogo no segundo tempo. O Flamengo jogou mal, né? Na minha opinião, a equipe do Racing, se apertasse o Flamengo, poderia ter chance até de fazer o segundo gol, né, que seria ruim para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo não ia ter reação de chegar no segundo gol. O Flamengo conseguiu renovar as energias com a entrada do Vitor Hugo, né, Matheus França, porque os jogadores do Flamengo estão envelhecidos, essa é a verdade. Essa queda de rendimento é porque os jogadores não estão aguentando mais, porque quando tem a garotada do Wesley, Ayrton Lucas, são os jogadores que estão criando, que geralmente só se falava no quarteto ali, né, que era Gabigol, Arrascaeta, né, e Everton Ribeiro. Não é o quarteto que está funcionando. Quem está funcionando ali no Flamengo são os laterais que está dando força, e essa garotada também que tem entrado bem também. O próprio Pulgar também cresceu muito de rendimento no Flamengo, e agora o Sampaoli vai ter que aproveitar a data FIFA para poder tentar recuperar a equipe do Flamengo, porque a temporada é dura, vai chegar no final aí, o Flamengo vai ter que ter muito fôlego, porque se o Flamengo ficar nessa de oscilando todo jogo, vai chegar no jogo de final e não vai conseguir vencer, porque vai ter que ter intensidade, porque vai ter jogos que o Flamengo vai precisar ter 90 minutos de intensidade. Eu acredito que o Flamengo não tem, porque cada jogo sempre tem uma modificação no time. Agora que o técnico Sampaoli está conseguindo ter um padrão na equipe, porque antes ele não conseguia. É jogador machucado, é jogador problema físico, entendeu? Muitos problemas. Eu acredito que com essa parada aí o Flamengo vai conseguir melhorar essa parte física, porque ele vai ter tempo para isso, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal aí. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre a vitória do Flamengo e também sobre a garotada da base aí que estão vindo muito forte no time principal do Flamengo, galera. E eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.